Possessos. Dois espíritos não podem estar em um único corpo. Num corpo só pode habitar uma alma. No entanto, na possessão, um espírito encarnado está dependendo de outro, o que influencia em suas ações. Isto ocorre quando dois espíritos possuem o mesmo os mesmos defeitos e qualidades. A alma se deixa controlar por fraqueza ou por desejo. A pessoa, porém, tem o poder de afastar as más influências. Basta ter vontade firme, naturalmente mudando seus pensamentos e atitudes e pela prece, pedindo ajuda aos amigos espirituais. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Os bons espíritos têm simpatia por pessoas boas. Os inferiores têm simpatia por homens ignorantes das leis de Deus, cheios de ódio e inveja. Os espíritos agem de forma por ainda sentirem paixões humanas. Os espíritos bons se sentem felizes ao que nos verem alegres e se entristecem com as nossas dores. Não dão tanta importância para nossas doenças, pois sabem que a vida terrena é passageira. Preocupam-se mais com nossas fraquezas, como roubar, mentir, trair ou matar, pois cada erro cometido nos atrasa em nosso caminho da evolução. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Anjos da guarda nada mais são que espíritos amigos, de ordem elevada. Eles protegem as pessoas como um pai bondoso protege o filho, aconselhando-o e consolando em suas aflições. Ligam-se ao protegido desde o seu nascimento até a sua morte física, pois vezes o seguem na vida espírita. Os espíritos protetores aceitam a obrigação de proteger alguém que lhes seja simpático. Um anjo da guarda pode amparar diversas pessoas ao mesmo tempo, podendo ser substituto caso receba outra missão. Um espírito pode afastar do seu protegido quando percebe que seus conselhos não são ouvidos. Quando a pessoa prefere se submeter a más influências, porém não o abandona completamente. O espírito protetor nada pode fazer a não ser aconselhar. Cabe à alma a decisão do que fazer diante dos desafios que a vida lhe apresenta. Aprende-se errando e acertando, assim chega-se ao amadurecimento. Os anjos da guarda não podem ser responsabilizados por nossas faltas e estarão sempre prontos para vir em nosso socorro quando deles precisarmos. Pressentimentos. O pressentimento é um conselho íntimo que nos é dado por um espírito amigo e também uma intuição vinda da nossa alma, nos alertando sobre algo que pode nos parecer novo, mas que já é uma experiência vivida por nós em outro momento. Portanto, ao duvidar de alguma coisa, ore a Deus, que Ele lhe enviará um dos seus mensageiros para ajudá-lo. A influência dos espíritos em nossas vidas. Os espíritos influenciam a nossa vida nos aconselhando, provocam o encontro de pessoas que parecem ter acontecido ao acaso, inspiram o pensamento de alguém para passar por um determinado lugar e muito mais. Tudo que nos acontece segue uma ordem natural. Os espíritos são regidos por ordem divina, agem a fim de que as pessoas se cumpram de acordo com a vontade de Deus. Como a vontade de Deus é para que atingimos a perfeição, os espíritos nos auxiliarão, mesmo que não percebamos. Até a ação dos brincalhões não são benéficas, testam a nossa paciência, pois seria fácil ser bom só tendo amigos. O difícil é ser calmo e pacífico tendo de conviver com pessoas diferentes de nós. E isso é um grande aprendizado, amadurecimento à medida que crescer o amor em nosso coração por aqueles que nos fizeram mal. Ação dos espíritos sobre fenômenos da natureza. Tudo que acontece na natureza, como uma tempestade ou um terremoto, tem uma razão de ser e não acontece sem a permissão de Deus. Mas não é Ele que faz chover ou qualquer outra coisa. São os espíritos agentes de Deus que ficam encarregados de tais serviços, pois tudo tem uma finalidade, embora na maioria das vezes não venhamos a compreender o porquê. Sobre pactos. Os homens podem fazer pacto com maus espíritos,
Não. O que ocorre é uma sintonia, harmonia de uma pessoa com espíritos que têm desejos iguais aos seus em maldade. Os espíritos imperfeitos ajudam uma pessoa da mesma forma que a pessoa irá servi-lo, porque também os espíritos ruins necessitam de auxílio humano para cometer tais suas ações. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Deus não permite que um homem mau, com a ajuda de um espírito imperfeito, venha fazer mal para outra pessoa. Ninguém tem o poder de lançar feitiços contra alguém. Muito menos existem fórmulas mágicas, palavras encantadas, sinais cabalísticos secretos e talismãs amuletos que possam ser usados para controlar os espíritos. O que atrai espíritos são pensamentos. Uma pessoa, porém, usando um talismã, pede ajuda. Os espíritos ouvem um pedido da pessoa. As pessoas acreditam no poder do talismã. Mal sabem elas que, se os espíritos vieram em seu socorro, o fizeram pelo fato de ela ter os chamado, não porque o talismã, por ela usado, tenha de fato algum poder. E uma pessoa que acredita em tais coisas é imatura, acaba por fim atraindo espíritos imperfeitos e zombateiros. Deus e maldição, bênção e maldição. Deus não dá ouvidos às maldições lançadas por alguns contra os outros. Muito pelo contrário, ele reprova quem o faz. Caso haja merecimento, como uma prova, porém, Deus permite a influência momentânea que ajudará o espírito a evoluir. De resto, sempre prevalecerá a justiça. O mal há de sofrer pelo retorno de seus atos, e o bom será protegido pelo reflexo de suas boas ações. Capítulo 10. Missão dos espíritos. Os espíritos buscam perfeição. Além disso, trabalham para que haja a paz no universo. Por esse plano de Deus, e trabalham sem parar, uma vez que não possuem corpos que ficam cansados, sejam eles puros, bons ou imperfeitos, cada qual fazendo sua parte. Por exemplo, precisamos dos pedreiros e também dos arquitetos. Os trabalhos dos espíritos se dão pelo pensamento. Suas missões têm como objetivo o bem, ajudar os homens a evoluírem no amor fraternal de irmãos, por seus semelhantes, conforme evoluímos. Desejamos ajudar os outros, pois isso nos fará mais felizes, dará sentido à nossa vida. Portanto, tenhamos como missão ser bons irmãos, filhos e pais. Se assim agirmos, estaremos cumprindo a vontade de Deus. Última página do livro, por isso que esse capítulo é um pouquinho mais longo. Capítulo 9, capítulo 11, os três reinos, os minerais e as plantas. Na natureza, identificamos 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. As plantas não pensam, muito menos sentem dor. Os animais e o homem. O homem é um ser completamente diferente do animal. Isso porque ele tem um espírito livre. Muitos animais, além do instinto, se mostram inteligentes, demonstram possuir vontade. Tal inteligência, porém, é limitada, voltada única e exclusivamente para a sobrevivência. Não falam, comunicam-se pelo som e movimento. Os animais possuem alma. Mesmo sendo diferentes, a inteligência do homem e do animal vem de um princípio inteligente único, que é o elemento inteligente universal. A inteligência do homem, porém, eleva-se a ponto dele vir a compreender a existência de Deus. Os animais não conhecem Deus. Para eles, o homem é um Deus. Mas um dia eles também evoluirão e saberão quem é Deus. Continuação no volume 2, livro 3, Leis Morais, livro 4, Esperança e Consolação. E assim acaba o volume 1 do Livro dos Espíritos.